Olá, sejam bem-vindos então ao nosso primeiro encontro do grupo de estudos, aonde nós estaremos discutindo com vocês a respeito do plano de estudos para concurso público. Um tema de extrema importância para você. Nós estamos começando um estudo, nós estamos iniciando. Este momento é o momento de nós avaliarmos como é que nós estamos desenvolvendo o nosso estudo para concurso público. Você já tem um plano de estudos? Você já desenvolveu um plano de estudos? O que é que entra no teu plano de estudos? O que você coloca ali como sendo essencial para que você seja aprovado no concurso público? Tudo há um direcionamento. Tudo deve haver um direcionamento. E eu abro essa aula dizendo, sem plano de estudos, você não vai ser aprovado em nenhum concurso público. Porque o método, ele é importantíssimo para o fim de que você possa se organizar e dar conta desse método. Você nunca vai poder colocar premissas, colocar objetivos daqueles que você não possa cumprir. E nós, seres humanos, temos uma facilidade enorme de colocar metas mais arrojadas do que aquelas que nós conseguimos cumprir. Eu estudava 10 horas por dia, durante 3 anos, todos os dias sem parar. E você vai diminuindo, vai ficando pequenininho, até você sumir da cadeira, né? E não é assim, meus queridos. Tudo é necessário, o momento, para uma autoanálise. Você precisa, antes de tudo, se conhecer. Antes de tudo, você tem que fazer uma autoanálise para que você saiba quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades, como é que você tem administrado a sua vida, as suas ações, os seus eventos, o seu estudo. E antes de mais nada, para que você possa seguir e chegar no teu objetivo, e eu penso que aqui o objetivo é a aprovação em concurso público, você tem que ter um plano de estudos. Ainda mais, você tem que tomar uma decisão, e entre parênteses, vergonha na cara, para estudar para concurso público. Porque nós estamos brincando de estudar para concurso público. E esse é o diferencial que vocês estão tendo aqui a partir deste ano. É um diferencial que vocês estão certamente à frente de 4.000 candidatos que prestarão o próximo concurso da magistratura, aonde nem 10% passa para a segunda fase. E eles não passam para a segunda fase porque eles não têm um plano de estudos, porque eles não sabem estudar. E nós pensamos que sabemos estudar. Nós saímos da graduação imaginando que nós sabemos estudar. Enquanto muitas vezes, muitas disciplinas, nós sequer temos a capacidade de saber o que é um instituto. Sinceramente, meus queridos, eu saí da graduação não sabendo o que era direito penal. E daí você tem que ser autodidata, você tem que trabalhar, você tem que entender o instituto, porque vai cair na tua prova. E vai cair Zaffaroli na tua prova, que é uma doutrina extremamente complexa, densa, e que você precisa entender, porque vai cair no teu concurso. E nós vamos estudar ponto a ponto a partir de agora. Infelizmente, queridos, não existe uma fórmula mágica, né? A doutora Bianca Arenhart, diretora da escola, ela diz o seguinte, todos chegam a ela e falam, qual que é o Memorex que a doutora utilizou para ser aprovada no concurso? Ela foi aprovada em primeiro lugar. Ela falou, não tem Memorex. Na verdade, tem o Bundex. Você senta na cadeira e vai estudar. Não existe fórmula mágica. Não existe um jeitinho, né? Não existe indicação, né? Se não é, pode até ser um cargo comissionado, mas você não tem estabilidade, né? E daí você não vai ser juiz federal. Você não vai ser procurador da República. Você não vai ter as prerrogativas que um juiz federal tem. Abra um parênteses. Qual é o objetivo de você prestar concurso?
Não, Renato, o meu objetivo é idealista. Eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo com as minhas decisões. Sejamos francos, nós prestamos concursos porque nós queremos estabilidade. Nós queremos férias de 60 dias ao ano. Não sejamos tão propedêuticos, né? Sejamos mais racionais, né? A gente necessita para viver. E o cargo nos dá estabilidade, o cargo nos dá garantias. E isso pode servir como motivação para você. Como motivação. O vencimento de um juiz federal substituto é de R$27 mil, 60 dias de férias ao ano, 1/3 a cada 30 dias de férias, coisa, né? Tem um acúmulo de função, alguma coisa, tem um adicional. Isso é um fator motivacional. É necessário. Mas não há outra solução a não ser estudar, estudar e estudar. É o Bundex. Você senta na cadeira e você vai estudar. O problema é, como é que você estuda? Como você desenvolve o seu plano de estudos? Renato, eu desenvolvo o meu plano de estudos seguinte. Hoje eu tive a disciplina de Direito Ambiental. Antes ou depois eu vou estudar Direito Ambiental. Depois, amanhã eu tenho Direito Administrativo. Antes ou depois eu vou estudar Direito Administrativo. A pergunta é, isso funciona para você? Você já testou na prática se isso está dando resultados? Né? E aí é necessário que, antes de mais nada, você tome uma decisão. Porque, como eu disse no início, nós brincamos de estudar para concurso público. Nós brincamos. Eu vou fazer SMAF e a gente pensa na mentalidade. Eu vou fazer SMAF porque só estudando lá eu vou passar para o concurso da magistratura. Engano seu, meu caro. Aqui, ou ele é o início do teu processo para aprovação, ou ele vai fazer parte do teu processo de aprovação. Tão somente a aula em si, que é dada entre 4 paredes, que é gravada e disponibilizada para os alunos online, ela não tem o condão de te dar aprovação. Ela te dá o norte, ela te dá a direção, ela mostra para onde você deve estudar. Mas ela não garante para você a aprovação. O que garante é o momento em que você está estudando em casa, é como você está estudando, é como você está desenvolvendo um plano de estudos. Sem plano de estudos, você não será aprovado para concurso público. Então, tome uma firme decisão, que é um fiel propósito para a consecução de objetivos e metas que você vai traçar. Tome uma decisão a partir de hoje. Não, eu quero e vou ser aprovado em concurso público. Essa é a sua decisão. E mais do que isso, meus caros, é necessário que vocês tomem uma decisão com um norte, com uma direção. Não vai sair atirando para tudo quanto é lado. Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é aprovação no cargo para procurador da República. O meu objetivo é aprovação para o cargo de juiz federal. Não que você não vá prestar para juiz estadual, para procurador da Fazenda Nacional, mas o teu norte, a sua direção, ela está definida. É para aquilo que você vai estudar. Os concursos que estiverem sendo agregados, eles te darão experiência. E quem sabe você será aprovado num desses concursos e poderá até tomar posse enquanto não chega lá no teu objetivo. Nós temos um candidato que foi aprovado em 2011 para juiz federal. Em virtude de uma questão do cômputo da prática jurídica, ele tomou posse somente agora. E isso levou um prazo de 3 a 4 anos. Enquanto isso, ele prestou concursos, passou para advogado-geral da União. Tomou posse e agora, depois que transcorreu toda a questão jurídica, enfim, ele vai tomar posse como juiz federal. Então, mantenha o norte, tenha uma direção. Não que você não possa praticar em outros concursos públicos. Mas a sua decisão foi tomada. O seu norte foi direcionado. Porque é com base nesse norte que você vai desenvolver o seu plano de estudos. Porque o que nós seres humanos, nós somos seres impulsivos. Saiu o concurso para a Procuradoria Regional do município.
Você larga tudo que você estava fazendo para ver o edital da procuradoria. Aí você se atropela, não consegue estudar direito, lê algumas legislações, vai, faz a prova e é claro, você não vai passar. Não, mas daí não, agora eu vou voltar a estudar para concurso público que eu estava estudando. Aí surge um edital lá no Macapá, de procurador, aí você vai lá, pega o edital e você volta, deixa tudo de lado que você estava estudando. Não, isso está errado. Se você tem um plano de estudos com aquele objetivo, você vai continuar estudando com aquele objetivo. Ah, vai ter um concurso lá de procurador e vai cair uma matéria específica? Você pode trazer isso para o teu plano de estudos, mas a matriz do plano de estudos, ela permanece intacta. Essa decisão, portanto, meus queridos, envolve determinação, esforço, renúncia. Renúncia. O mais difícil para nós é a renúncia. Porque às vezes nós temos que renunciar à nossa família, às vezes nós temos que renunciar à balada, às vezes nós temos que renunciar ao WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter. E isso dói. Porque quando tira algo da gente, isso dói. E ainda mais porque estudar é monótono. Porque é uma luta que você tem consigo mesmo. Ninguém vai poder te auxiliar. É claro, você tem professores, você tem cursos, mas na hora do vamos ver, meu amigo, é você e o livro, é você e o caderno, é você e a aula. Depende única e exclusivamente de você. E estudar é uma coisa chata, que cansa. Depois que você é aprovado em concurso público, você fala, eu adoro estudar. Mas é porque você já passou. Mas quando você está no processo, é chato, né? Você fica 15 minutos sentado, lendo, ali, direcionado, e está lendo e está entendendo. Passou 15 minutos, o teu celular vibra, o que tiver na frente você sai detonando, porque você quer ver o que está no celular. A nossa mentalidade hoje é assim que funciona. Então, se você tem dificuldade, tem que ter renúncia. Na hora que você vai estudar, o teu celular vai ficar lá no outro canto da casa, desligado, nem coloca no vibro, porque às vezes você tem ouvido biônico e você vai ouvir ele vibrar. E você vai correr até lá. É necessário renúncias. Quanto tempo você dedica para o teu estudo de concurso público? Renato, eu só tenho 2 horas por dia para estudar para concurso público. Aí você vê alguém falando, mas eu tenho 10 horas. Às vezes as tuas 2 horas rende muito mais do que aquele que tem 10 horas. Porque no plano de 10 horas, ele estuda 15 minutos, vai para o Face. Ele estuda 15 minutos, vai para o WhatsApp. Ele estuda 15 minutos e ele não guarda absolutamente nada do que ele estudou. Absolutamente nada. Então, renúncia é algo que você vai ter que fazer. E a renúncia nunca é algo daquilo que você não gosta de fazer. Porque aquilo que você não gosta de fazer, você não vai fazer. Renúncia envolve coisas que você gosta de fazer, que dá prazer para fazer. E por isso que dói na carne, dói direto na carne. Então você vai ter que matar a carne para poder estudar, para passar no teu concurso. Aspectos psicológicos. Como eu já disse, é de suma importância que você faça uma autoanálise, que você se conheça. Por incrível que pareça, às vezes a gente chega até aqui e a gente não se conhece. O mundo é muito confuso, que às vezes o mundo confunde a nossa percepção que temos em relação a nós. Nós estamos sendo atropelados pela mídia, atropelados pelo mundo, atropelados pelas pessoas. E nós não paramos para pensar como é que nós agimos, como é que nós pensamos. Nós vamos com a marola. Eles têm essa... eu vou apenas decidir para onde é que eu vou. Sem analisar, sem entender, sem compreender. A gente vai, eu sou pró alguma coisa, eu sou pró qualquer coisa. Eu não gosto dessa coisa, mas eu só não gosto, ou sou pró ou pró, porque aquele grupo está indo para lá e eu me identifico com o grupo. Mas eu não paro para entender, compreender, para ler, para ver quais são os fundamentos que estão me levando para aquele caminho. É preciso que então que você se conheça, que você saiba quais são as suas dificuldades? Se você tem uma dificuldade muito grande para se concentrar,
você vai então ter que encontrar métodos, técnicas, para que você possa melhorar a sua concentração. Se você reconhece as suas falhas e os seus limites, é o primeiro passo para a mudança. E aqui não é aula de autoajuda, é aula para que você possa melhorar a forma com a qual você estuda. Sem o autoconhecimento, certamente você terá dificuldades para estudar. Mas você também conhece os seus potenciais. Você sabe que você lê bem, que você gosta de ler, de que você gosta de ler doutrina, de que você gosta de analisar jurisprudência, que você gosta de responder questões de concurso. Então é nessa área que, inicialmente, você vai intensificar os seus estudos. Por quê? Comece fazendo aquilo que você goste. Não adianta você falar assim, eu vou ler o Zaffaroni em direito penal como a minha primeira doutrina de direito penal. Se você não se identifica com o autor, você vai ler 10 páginas e vai guardar todo o teu plano de estudos na gaveta e ele vai ficar ali durante 1 ano, porque agora você precisa estudar para a magistratura federal, o curso da magistratura federal. E você deixa o teu plano enterrado lá. A gente adora dar justificativa, né? Ou então estabelecer uma condição que nunca vai acontecer, né? Eu era assim, e sou ainda em muitas coisas. Eu era assim, não, quando eu me estabilizar, estiver já estabilizado, eu vou começar a estudar para concurso público. Aí você se estabiliza. Aí você começa, não, eu não tenho um ambiente próprio para o estudo. Então, quando eu tiver o meu escritório na minha casa, aí eu vou começar a estudar. Aí você vai, faz o escritório e começa, não, mas eu não tenho uma cadeira própria para estudar. A gente vai criando condições. E o estudo fica para trás. E o tempo passa, o tempo voa. Voa. Eu certamente já era para estar aprovado no concurso da Magistratura Federal. Eu estou há 5 anos na Escola da Magistratura Federal. Eu dou com os professores, o corpo docente, com os alunos, com a matéria que é trabalhada. Vejo as aulas diariamente. Já era para ter passado, mas porque a gente vai colocando condições e porque a gente vai guardando os nossos projetos, enterrando os nossos projetos. E as coisas vão passando e o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Nós ficamos travados sobre justificativas falsas que nós mesmos estabelecemos. Então, você precisa conhecer você para poder desenvolver um plano de estudos que lhe atenda. E, inicialmente, você vai começar fazendo, é claro, aquilo que você gosta. Renato, eu não gosto de estudar nem um pouco. Aí fica difícil. Você precisa gostar de alguma coisa no plano de estudos, para que você comece a gostar daquilo e tomar gosto e, a partir disso daí, arrojar. E, a partir daí, traçar metas maiores. Traçar objetivos e metas. Objetivo, onde chegar? São os objetivos concretos e possíveis. É possível passar na magistratura federal? Sim, é possível. É para isso que então que eu vou estudar. Eu não vou misturar para juiz do trabalho, para juiz estadual, para procurador da República. São matérias diferentes. São emendas diferentes. O que eu quero é magistratura federal. É possível passar? É. Quanto tempo de estudos, Renato? 2 a 3 anos, até 4 de efetivo estudo. Eu só tenho 2 horas para estudar. Estude durante essas 2 horas. Durante 2, 3 anos. E você vai passar. Mas é um efetivo estudo. Não é aquele estudo que você fica 2 horas ali e ao final você sai e fala, olha, perdi tempo. É o efetivo estudo, que a gente vai ver como acontece. Então o teu objetivo está traçado, que é a aprovação no concurso público da Magistratura Federal. A meta, como é que você chega? Você só chega ao teu objetivo se você escolhe um método de estudo. O método, meus queridos, é fundamental para quem busca aprovação em concurso público. A utilização do método. O método é a maneira de ordenar a ação de acordo com certos princípios. A nossa impulsividade nos traz os conteúdos de formas esparsas. O nosso cérebro, ele pensa,
Ele vai jogando informação. Aqui eu estou jogando informação e você está captando várias informações e fazendo várias ligações. Quando você para raciocinar, para interiorizar, é que você começa a sedimentar essa aula, a sedimentar o que você está aprendendo. Mas inicialmente você vai pegando e fazendo ligações com vários assuntos, vários sentidos, ou várias situações que nem têm a ver com a aula. Às vezes você está pensando na situação política atual do país, lá fora, às vezes você está pensando na tua refeição, que você está com fome, que você trabalhou o dia inteiro, né? E só depois que a gente vai parar para analisar e sistematizar. Para concurso público é fundamental, que você sistematize o teu estudo, que você organize o teu estudo. E aí vem a primeira premissa. O que é aplicável a mim não é aplicável a você. Pode ser que o que aplica-se a mim, aplica-se perfeitamente a você. Por isso que não existe uma regra, que não existe uma cartilha a qual você vai seguir fielmente com base na aprovação. Porque nós somos pessoas com personalidades e formas de estudar totalmente diferentes. A neurolinguística explica isto. A neurolinguística diz o seguinte: você aprende por ouvir, eu aprendo por falar, outro aprende por ver. Nós captamos informações em maior ou menor grau de acordo com a forma em que nós nos conhecemos e nós nos colocamos dentro da área da neurolinguística. Eu aprendo falando. Então eu sou aquele que quando eu estou estudando, ou eu estou lendo alto, ou eu estou lendo de frente para o espelho. Porque eu aprendo dessa forma. Eu aprendo falando. Tem gente que aprende vendo. Ele consegue captar grande maioria das informações a partir do momento que o professor está aqui em cima explicando a matéria. E ele tem uma dificuldade muito grande de ler uma doutrina. A captação da informação dele se dá pelo ver e pelo ouvir. Cada um tem uma forma de assimilar o conteúdo diferente. Então eu vou chegar aqui e eu não vou impor um plano de estudos para vocês. Eu vou dar algumas dicas que para mim funcionam para uma maioria, mas que às vezes para você não vai se aplicar. E daí, esse processo de autoconhecimento, de ajustes durante o teu plano de estudo, é que vai demonstrar qual é o método mais eficaz para você. Aprendizado é o que eu acabei de falar, a neurolinguística. Você aprende de formas diferentes em relação a outras pessoas. Ou você aprende pelo ouvir, pelo falar, pelo ver, escrever, grifar. Você tem várias possibilidades. Agora, você tem que colocar em prática e ver se está dando resultado. Renato, eu aprendi a vida inteira que um professor me falava, só se aprende fazendo fichamento. Só se aprende fazendo fichamento. Se você não fazer fichamento, você não vai passar. Aí você pega um edital da Magistratura Federal, que é desumano, e vai fazer fichamento de tudo isso. Você vai passar, queridos, 10 anos fichando livros. E você não vai passar. Não vai passar. Por quê? Porque o fichamento, ele se aplica para um estudo direcionado, para uma determinada área, em um determinado momento. Para concurso público, sinceramente, e agora é uma opinião minha, eu acho que o fichamento não vale. Não se aplica. Não se aplica. Renato, grifar se aplica? Grifar até se aplica. Você vai lendo, você achou que é uma informação relevante, você já viu, porque você estudou uma questão de concurso, que aquele assunto caiu. Aí você grifa ali. Mas você vai grifar e vai continuar lendo. Depois, quando você for ler novamente, isso é uma das dicas valiosas que eu vou falar para vocês, aí você vai grifar, você vai ver que você grifou ali porque você achou que era importante, né? E grifar aquilo que você acha que é importante. Porque muitas vezes a gente acha que tudo é importante. Aí o nosso livro fica todo amarelo, verde, laranja, enfim, não sei qual é a cor da tua caneta, né? Mas você tem que verificar qual a percepção de aprendizado que se adequa à tua realidade.
Você leu. Então, a leitura é importante. Ao fazer a questão de concurso, a prova, você viu que somente a leitura te deu o resultado, então esse é um método adequado para você. Não, Renato, além da leitura, eu preciso ver e ouvir, eu preciso assistir a aula. Então, se você está assistindo a aula, vai fazer a prova e viu que está dando resultados de ver e ouvir, então você vai potencializar essa área de estudos para que você tenha um resultado melhor, mais efetivo. Porque a partir do momento que você se autoconhece, você vai potencializar aquilo que dá mais resultado. Porque nós também não somos sadomasoquistas de ficar 10, 15, 20 anos prestando para concurso e não vai passar sabendo que a gente tem potencial de estudar de uma forma e está estudando de outra. Isso é sadomasoquismo, né? Então, se você está vendo que o resultado do teu estudo não te dá capacidade para ser aprovado, mude o teu plano de estudos. Até você encontrar um plano de estudos que te atenda, que comece a dar resultados. E começar a dar resultados não quer dizer que você vai ser aprovado no primeiro concurso. Quer dizer que você acertou 30, você vai acertar 40. Você acertou 40, vai acertar 60. E assim sucessivamente. O plano de estudos, o estudo, ele é algo contínuo. Ele nunca é estático. Se você está acertando somente aquele número de questões, todas as vezes que você faz prova, você tem um bloqueio. Aonde você tem esse bloqueio? Não sei. Pode ser no teu plano de estudos, pode ser um bloqueio emocional, e daí você vai ter que trabalhar isso. Porque os aspectos psicológicos, como eu já disse, são importantes. Tem impacto efetivo no teu estudo. Então, às vezes, é necessário que você procure um coaching para te dar dicas de como se comportar durante a prova, até ajuda psicológica, para que você possa ter condições físicas, psíquicas, mentais, de prestar o concurso. Prosseguindo. Plano de estudos. E daí nós temos algumas definições, e essas definições vocês precisam tomar na vida de vocês, para quem estuda para concurso público. Em relação ao tempo, o teu estudo ele é diário, semanal, quinzenal, mensal, anual. Anual? Tem gente que estuda só quando sai concurso público. Saiu o edital, a prova é daqui 45 dias, ele começa a estudar, desesperado. E ele ainda tem noção, dentro da imaginação dele, que ele vai passar. Se ele não for um autodidata, um gênio, ele não vai passar. E eu confesso que eu não vi ninguém ainda que passou assim, né? O teu plano de estudos, a recomendação é que seja diário. E aí vem a segunda questão, qual a carga horária de estudos? 2 horas, 4 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas. Sinceramente, quem fala que estuda 12 horas, eu tenho minhas sérias dúvidas. Minhas sérias dúvidas quem fala que estuda 12 horas. 6 horas é razoável. Quem fala, eu estudo 6 horas. Show de bola. Eu acredito em você. Renato, eu trabalho, eu sou advogado, trabalho o dia inteiro, venho para a aula de noite e só na aula não basta. A aula por si só não te garante aprovação. Você precisa estudar em casa. E eu tenho, Renato, só 1 hora por dia para estudo. Faça dessa hora a melhor hora de estudos que você tem naquele dia. Porque quando você começa, não é quanto você estuda, mas como você estuda. Qual o valor que você está dando para aquele tempo precioso que você tem para estudar. Durante aquela hora, você vai pegar o plano de estudos que você já tabulou. E plano de estudos é para estar escrito, positivado, pendurado no teu quarto, no teu celular, com lembrete, no teu banheiro, de frente para a privada. É o teu manual. Você não quer aprovação para concurso público? Você não quer passar? Então aquilo vai fazer parte da tua vida, igual o teu namorado, a tua namorada. Você vai viver com ele, você vai pensar nele, você vai sonhar com ele. Ele vai fazer parte da tua vida. O plano de estudos tem que caminhar com você, aonde você for. Então, Renato, eu tenho 1 hora de estudos.
é essa hora que você vai se dedicar. Vai pegar o teu plano de estudos e vai ver para aquele dia o que você programou. E vai cumprir com aquilo que você programou. Por isso que eu volto a falar. Não adianta dar um passo maior que a tua perna. Você vai colocar aquilo que você consegue cumprir. Para que efetivamente surta resultados. Continuando. Uma disciplina ou várias disciplinas? E aqui nós estamos dentro da esfera das recomendações. Nada é taxativo, nada é imposto a você. Você vai colocar aquilo que dá resultado. A minha recomendação é que você estude uma disciplina de cada vez. Não se amontoe e não se confundam de colocar, por exemplo, o curso na frente do teu plano de estudos. Vou estudar conforme a grade horária do curso. Para o concurso público. Está errado. Para mim está errado. Porque, veja, hoje você está estudando direito constitucional. Amanhã você vai estudar direito penal. Existem ligações, existem. Mas a matéria em si é totalmente diferente. As teorias, totalmente diferentes. Os autores, diferentes. Como é que você vai conseguir sistematizar o teu conteúdo se você um dia estuda uma coisa, outra estuda outra. Entenderam? Para mim, não é recomendável. Para mim, estudar assim, eu não consigo assimilar. Uma coisa é você pegar a disciplina de Direito Constitucional e estudar durante 15 dias. Ao final, você vai ter uma visão sistemática de tudo de direito constitucional com base naquele autor. Aí você vai para o direito penal. Aí você vai estudar 15 dias de direito penal. Ao final, você tem uma análise de todo o sistema de direito penal. E nessa primeira leitura, nesse primeiro estudo, você vai estar descompromissado. É igual você ler um gibi. Não se atenha a entender quais são todas as teorias, quais são todo o procedimento do controle de constitucionalidade. Não, você vai fazer uma leitura como você estivesse fazendo uma leitura de gibi. O que importa é que você tenha o conhecimento sistemático daquela disciplina. Ali, já com base na sua experiência, na experiência da graduação, vai ter matérias que você se identifica mais, vai ter matérias que você se identifica menos e vai ter matérias que você nunca viu na vida. E só o estudo sistemático diário que vai fazer que você compreenda aquela disciplina. Mas a minha recomendação é que você estude uma disciplina de cada vez e dissociado totalmente do curso que você está fazendo. Às vezes a gente quer aproveitar. Fala, eu vou aproveitar o curso para estudar para concurso público. Aqui você está tendo direcionamentos. Você está tendo um norte para onde você tem que estudar. Então, em direito constitucional, você está sabendo quais são as matérias que são cobradas em concurso público na área federal. É isso o norte que você vai tomar. É a jurisprudência atualizada que está sendo tratada em sala de aula. É isso que você vai utilizar para o teu estudo. Mas durante a semana, que a gente trabalha com 3, 4 disciplinas, você não vai conseguir ter uma visão sistemática da disciplina em uma semana. Não vai. Então, a recomendação é por disciplina. Apostila, legislação seca ou doutrina? Os alunos chegam e falam, Renato, qual é a melhor apostila para a magistratura federal? Não tem apostila para a magistratura federal. Tá? O que nós pregamos em relação à apostila? Fujam das apostilas. Fujam. Por quê? Porque nós estamos falando em concursos da área federal. Estou dizendo que você vai fazer um concurso de ensino médio, de ensino que exija não tão um grau elevado como os concursos da magistratura, procurador da República, consulado e etc. exigem. Os outros, você pode utilizar de apostilas. Às vezes você precisa fazer uma revisão rápida ali, tudo bem. Mas eu não vi até hoje quem estudando a apostila passou nesses concursos de maior dificuldade. Por quê? Porque o concurso, como vocês sabem, ele é dividido em fases. Tem a fase objetiva, depois tem a prova discursiva de sentença e depois tem a fase oral. Se você pega uma doutrina e estuda por ela,
É claro, na primeira fase você não vai ter que colocar o nome do autor com base na doutrina que você estudou. Embora o Tribunal da Quarta Região fale assim, conforme Celso Bandeira de Melo diz, preconiza no seu livro em Direito da Igualdade, você teria que ter lido, porque ele fez referência expressa ao autor. Então é doutrina. Mas, para a segunda fase, a fase discursiva, que você vai ter que falar sobre hermenêutica jurídica, que você vai ter que falar sobre institutos de direito civil, processo civil, direito penal, como é que você vai fundamentar? Segundo a apostila do CESP, não tem como, né? Então, para concursos de alta complexidade, as apostilas não devem ser consideradas. Eu tenho apostila, Renato, eu comprei. Você quer ler? Leia. Pode ler, ninguém está te proibindo. Pode, só que ali você vai ter um resumão. E concursos de alta complexidade, eles não vão trabalhar com resumão. Eles vão trabalhar com as particularidades. Eles vão trabalhar com aquilo que os outros não sabem. Às vezes eles mudam o número para deixar a questão errada, né? Legislação, queridos, tem que fazer parte da tua vida assim como o teu respirar. Você precisa conhecer da legislação seca. Quantos de vocês, na faculdade, na graduação, leram toda a Constituição, todo o Código de Processo Civil, todo o Código de Processo Penal? Quem de vocês? Nós saímos da graduação sem conhecer os institutos de acordo com a lei seca. Nós conseguimos, e é incrível isso, é incrível como a gente consegue sair da faculdade sem ler os 250 artigos da Constituição. São só 250. E a gente sai sem ler os 250 artigos. Isso é crítico para a nossa graduação hoje. Isso é lamentável para a nossa graduação, que nós estamos sendo formados sem conhecer ao menos a legislação seca. Aí quando nós somos lançados no mercado de trabalho, aí nós temos que correr atrás do prejuízo. Porque isso deveria fazer parte lá na tua graduação, né? Nós não somos um país de camolau, nós somos um país de legislação. Ainda somos, estamos mudando. O CPC está vindo aí para mudar, precedentes, judiciais, etc. Mas ainda somos um país em que legislação seca cai no teu concurso. E a legislação seca, sabe como que ela cai? Ipsis literis. Do jeitinho que está lá na lei, está lá na prova. E na prova da Magistratura Federal também. Então eles pegam lá o artigo 20 do Código Florestal e colocam lá. E daí colocam aquela prova que vocês adoram. A assertiva 1 e 2 estão corretas, as assertivas 3 e 4 estão corretas, todas estão corretas, nenhuma está correta. E você tem que saber. E é cópia da legislação. E nós vivemos em um país que nós temos pouca legislação, né? Nós vivemos num país que tem legislação para tudo. E tem legislação de 1930 que é vigente. 1964, está vigente aí. Aí a gente tem que aprender regra da repristinação do direito constitucional. Por quê? Porque cai na prova a repristinação. E você tem que saber. Então, legislação seca vai ter que fazer parte do teu estudo diário. Então aqui agora, queridos, é o momento das dicas, é o momento do que eu passo para vocês, que é o recomendável para o teu estudo, que você tenha que colocar no teu plano de estudo. Como você vai desenvolver, vai depender de você, vai depender de como você se adequa a essa realidade, vai depender do tempo que você tem para fazer, para estudar para concurso público. Mas é o que nós recomendamos. O que tem que fazer parte do teu estudo? Leitura de doutrina. Como eu disse, por resumo, não passa na prova. Pode até passar na primeira fase, mas não vai passar na segunda e não vai passar na terceira, que é o simulado, que é a fase oral. Que é quando você está lá de frente a frente com os desembargadores, eles vão te perguntar e você não basta só ser sim ou não, ou talvez. Tem que ser sim ou não, talvez.
o que o autor diz a respeito, o que a jurisprudência está falando a respeito, o que tem entendido os tribunais superiores. Então, doutrina é importantíssimo. Legislação, então, nem se compara. Dentro do teu plano de estudos tem que ter legislação. Jurisprudência. Assinem o sistema PUSH do STJ, do STF, para receber os informativos, para receber a atualização da jurisprudência. Porque, assim, alterou um ministro na composição da turma ou da sessão, muda o entendimento. O que era válido ontem, hoje não é mais válido porque mudou um ministro na turma ou na sessão. E muda completamente o entendimento. Então, ontem cobrava dessa forma, hoje cobra de forma diferente. E só a jurisprudência vai dar isso para você. Informativos dos tribunais superiores, então, de suma importância e vital para a tua vida acadêmica. Porque hoje os tribunais regionais, federais, em suas provas, têm colhidos nos informativos o conteúdo para trabalhar com questões que vai cair na tua prova. Renato, é muito chato ler informativo. Mas ele tem que estar no teu plano de estudos. Assim que sair o informativo, você vai ler, você vai ver o que é mais importante, e hoje eles estão mais pedagógicos possível. O STJ tem feito uma maravilha em termos de informativo. Você hoje consegue fazer filtros por tema, né? Recursos repetitivos, que também cai muito. Tem lá, recurso repetitivo por tema. Você consegue pegar por direito ambiental, administrativo, por tema, os recursos repetitivos. Então não custa você ir lá, porque está dado para você. Você não precisa comprar, está lá disponível. O STF ainda precisa melhorar um pouquinho, mas está lá. Lá está a Constituição comentada. Gente, é um catatal de 1000 laudas. Mas vem o artigo e vem a jurisprudência do STF em relação àquele artigo. Se você ler essas 1000 laudas, queridos, você está preparado para qualquer concurso em direito constitucional do Brasil. É denso, é complexo, é chato, mas é um material que é dado a você, está lá no portal do STF. É só você ir lá e fazer o download e começar a ler. Também importantíssimo, aqui eu não coloquei, mas vai fazer parte da tua vida, súmula. E a súmula, como na conversa que nós tivemos inicialmente, você não precisa ter a noção. Eu tenho a noção do que a súmula diz. Não, você tem que decorar a súmula. São muitas súmulas. São muitas. Mas na prova cai a literalidade da súmula. Você tem que saber. E prova oral, queridos, é com base em posicionamento sumular. O desembargador chega, faz a pergunta e você tem que falar, não, porque a súmula número tal do STJ diz que é assim, 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 assim. Nós tivemos um caso aqui, nós fazemos o simulado da prova oral. Quando o aluno passa e vai para a última fase, o que acontece lá, a gente faz um simulado aqui de como aconteceria lá. A aluna veio, ela ia para a terceira fase, ela já passou em 2. O Dr. Vicente perguntava para ela. Só súmula. Ela não sabia responder uma questão em relação à súmula. O Dr. Vicente disse, filha, se você não saber súmula, você não vai passar. E ela teve aí 1 semana, 2 semanas para acabar com tudo as súmulas que tinha, estudar até dizer certo, porque lá vai chegar, lá vai cair súmula, vai cair posicionamento sumular. E você tem que alinhar o item 1, 2, 3 e 4 com o item 5. Sem o item 5 não há vida no concurso público. Resolução de questão de concurso é a prática. É você colocar em prática aquilo que você estudou. É você verificar se o que você estudou está dando resultados. E aqui não é somente responder a questão de concurso. Não adianta você só responder. Não vai ter validade. Você tem que responder, respondeu, depois você vai lá, confere com o gabarito, vê quantas você acertou, quantas você errou. Aí agora é efetivamente o momento de você estudar. Você vai colocar lá, essa aqui é verdadeira,
por que que ela é verdadeira. Essa aqui é falsa, por que que ela é falsa. Vai justificar. É verdadeira com base no artigo 5º da Constituição. Vou lá na Constituição, vou ler o artigo 5º. Está errado porque a jurisprudência diz que o entendimento é esse. Houve uma interpretação diferente da lei nesse sentido. Você vai lá no STJ, no STF, ou nas suas anotações e vai ler aquele julgado. Vai ler aquela jurisprudência. É assim que nós aprendemos. E, diga-se de passagem, às vezes a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Por isso que pegar a questão de concurso, analisar, resolver e justificar vai dar muito mais resultado do que a simples resposta no gabarito. Porque no dia da prova, aí sim, você vai fazer desse formato. Vai responder, vai passar no gabarito, depois vai corrigir, acabou. Mas no teu plano de estudos é diferente. Você vai pegar a prova, vai resolver, depois vai corrigir e vai justificar porque errou e porque acertou. E com isso a sua memória vai trabalhando e o conteúdo vai alargando. Tá? A dica aqui. Renato, esse foi um plano que quem me passou foi o Dr. Anderson Furlan. Ele foi diretor aqui da escola e ele estudou sobre esse método. E assim, é recomendação, não é algo taxativo para você, mas é algo que para mim se aplica e dá resultado. Espero que talvez dê resultado para você. É a leitura sistêmica e repetitiva de doutrina. Então você vai pegar uma relação de 10 doutrinadores, cada um em relação a uma disciplina, e você vai estipular uma meta. Eu vou ler esses 10 livros em um determinado período. E esse período tem que se adequar à tua realidade. Não, eu consigo ler um livro por mês. Então, eu tenho essa relação de 10 meses. Você começa, queridos, de acordo com a tua capacidade. A partir do momento em que você vai vendo que está dando resultados, você também vai ter que aumentar a sua meta. Bom, se eu lia um livro, agora eu vou ler 2. Se eu leio 2, eu vou ler 3. E como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma. Temos o exemplo na tela. Um livro de direito constitucional. Ele tem 885 páginas. Bom, a minha capacidade de estudos me diz que eu consigo ler ele em 20 dias. Para mim ler em 20 dias, eu vou pegar 885 e dividir por 20. Dá em torno de 45 páginas. Então, eu tenho que ler, no mínimo, por dia, 45 páginas. Para, em 20 dias, terminar de ler esse livro. Faço esse plano, só que sábados e domingos eu vou destinar para leitura da Constituição, porque eu estou estudando direito constitucional. Se você estiver estudando ambiental, é legislação em matéria ambiental. E os informativos da semana. Então, chegou o informativo do STJ, STF, eu vou estudar no sábado junto com a leitura da Constituição. E no domingo, aí eu vou colocar aquilo que eu li em prática. Vou resolver questão de concurso. De 10 a 20 questões, sempre justificando as falsas. Esse livro de direito constitucional, eu vou ler ele mais 2 vezes. Por quê? A primeira leitura é aquela leitura de gibi que eu falei para vocês. Vocês vão ler sem despreocupação. Se você está aprendendo ou não está aprendendo. A intenção é que você tenha noção do sistema. A segunda leitura, você já vai conseguir imaginar o que vai vir pela frente. Isso quer dizer que você está memorizando o conteúdo. E você vai ler uma segunda vez. A terceira vez é para você sedimentar o conteúdo. A terceira vez você já vai estar muito mais preparado e sabendo como funciona cada instituto, cada procedimento. Então eu leio 3 vezes o mesmo livro, Renato? Eu leio 3 vezes o mesmo livro. Aí vem, como é que eu leio, Renato? Eu leio uma vez de cada vez. Então, por exemplo, eu leio esse mês constitucional, depois ambiental, leio os 10 livros e depois volto do início. Ou eu leio 3 vezes o mesmo livro num espaço de tempo. Bom, se eu leio em 20 dias uma vez, então em 60 dias eu consigo ler as 3 vezes. Pode ser também. Aí você vai ver qual é que dá mais resultado. Se é lendo 3 vezes
seguidamente, ou de você ler todos aqueles 10 livros e depois voltar novamente. Aí vai ler toda a sequência, depois volta a ler toda a sequência de novo. Acabou por aí? Não. Você leu a sequência de 10 livros por 3 vezes, o que você vai fazer? Você vai trocar a sequência. Então, você estudou inicialmente pelo Alexandre de Moraes. A segunda vez, você leu 3 vezes. Depois você vai passar para um outro livro de Direito Constitucional. Não, agora eu vou ler o livro de Direito Constitucional do Gilmar Mendes. 3 vezes. E daí você troca toda a sequência, você troca toda a sequência de autores. Por quê? Porque nós temos vários entendimentos. Nós temos várias posições. Algumas coisas que o Alexandre disse, o Gilmar vai dizer. E daí, mais conteúdo sedimentado para você. Mas as particularidades você também tem que saber. Porque tem concursos que gostam do livro do Gilmar Mendes. Tem outros concursos que gostam do Alexandre de Moraes. E você tem que estar preparado para isso. E numa prova de sentença, não tem coisa melhor do que você discorrer e falar, olha, de acordo com Alexandre de Moraes, ele entende que é assim. Por outro lado, Gilmar Mendes entende que é assim. Os olhos do examinador brilham. Né? Brilham na hora. Porque fala, não, ele leu, ele sabe distinguir o que um pensa e o que o outro pensa. Então, esse é importante eu ter no tribunal. Então, você vai trocar a sequência. Leitura sistêmica e repetitiva de doutrina. E sempre aliado a isso, tem que ter no teu estudo a leitura da legislação, informativo, súmula e resolução de questão, que é a prática. Se isso não tiver no teu estudo, ele é um estudo falho, ele é um estudo manco, não vai dar resultado. Tem que fazer parte. Dentro daquela 1 hora que você tem por estudo, você tem que organizar desta forma. Isso tem que estar contemplado no teu estudo público. E por fim, nós temos aqui uma divisão do plano de estudos dentro de um calendário. Nesse calendário, com base naquele exemplo que nós acabamos de ver, nós temos aí a doutrina de direito constitucional, em que em 20 dias eu vou ler toda a doutrina, nos finais de semana eu vou destinar a leitura de legislação informativo e no domingo, resolução de questões. E sempre, se possível, ao final da leitura, você coloca um simulado geral. O que é esse simulado geral? Você, por exemplo, vai pegar todas as questões de direito constitucional dos tribunais e vai resolver. Vai resolver e vai justificar. Quando você voltar novamente para poder fazer o estudo de direito constitucional, você vai fazer o mesmo simulado. Ah, mas aí, Renato, eu vou decorar a questão. Bom para você. Porque os concursos públicos, o conteúdo é sempre o mesmo. Muda a forma como a questão vai ser trabalhada, mas o conteúdo é o mesmo. O ato administrativo que foi cobrado nessa prova vai ser o mesmo ato administrativo cobrado na outra. A diferença é que aqui você tem que colocar a assertiva correta e lá você tem que dizer que é verdadeiro ou falso. Mas você lembra que você fez o verdadeiro e o falso e você justificou porque estava errado? Isso sedimenta conteúdo. Isso sedimenta o teu estudo para concurso público. Perfeito? Então, tenham isso em mente. E é claro, não deixem de viver. Coloquem um dia, ou coloquem de tempos em tempos, para você ter uma folga. Né? Renato, eu estudo 6 horas por dia. Eu duvido a pessoa que fica 6 horas sentada. Então, divida esse tempo. De 2 em 2 horas você levanta, vai tomar um café, vai olhar o WhatsApp, o Facebook, desde que você seja compenetrado. Olhou, respondeu ok, seja objetivo no WhatsApp, guarda, desligou, volta a estudar. Porque a nossa mente também não vai conseguir captar a informação. Ali de 2 horas de estudos, você vai captar meia hora. De 15 minutos de leitura, você consegue assimilar no máximo, pasmem, 3 minutos do que você leu. A concentração nossa é muito dispersa. A gente se dispersa muito fácil. Então, você viu que não está rendendo, você já se conhece. Você viu que não está funcionando, não está fluindo, é a hora de parar. Vai tomar um café, vai tomar uma água,
vai assistir vai ler uma notícia, enfim, vai fazer uma coisa para se distrair. E tenha uma vida pública, tenha amigos, né? Um dia do mês, um final de semana, se você consegue se organizar. Não, durante a semana eu consigo estudar bastante, no domingo, o domingo é para mim. Então você separe, porque também não é só de estudos que nós, seres humanos, vivemos. Nós precisamos também ter relacionamento. E nada mais é, com base nos relacionamentos, na interação, é que necessitam de juízes para dizer se essa interação é certa ou é errada, é de acordo com a legislação, não é de acordo com a legislação, enfim. Perfeito? Então aqui foi um apanhado, foi apenas algumas dicas para que você possa ter um direcionamento para o seu concurso público. Mas, sem plano de estudos, vocês não chegarão a lugar algum. Vocês nadarão, nadarão, nadarão e morrerão na praia. Então, é necessário, fundamental, um plano de estudos. Montem um plano de estudos. Coloquem em prática o plano de estudos para que vocês cheguem ao final tendo a certeza de que o objetivo foi cumprido. Tabulou o plano, começou a estudar, deu resultados, aumenta a meta. Também não fiquem no marasmo, não fiquem no confortável. Estudo para concurso público é desconfortável. É a gente estipulando meta sobre meta para chegar na aprovação. Muito obrigado aos alunos presenciais, obrigado aos alunos online e nos vemos numa próxima. Muito obrigado, até lá!